No final de 2025, o Brasil bateu a marca de 5,1% de desemprego. É o menor nível desde a criação da série histórica, sabe? Uhum, é um número que chama muita atenção, né? Demais. Se a gente olhar apenas para as manchetes dos jornais, parece o cenário de um milagre econômico absoluto, motivo para soltar fogos. Com certeza. Parece que o problema sumiu. Mas e se esse número brilhante for, na verdade, uma miragem? E se ele estiver, escondendo um exército invisível de 39 milhões de pessoas sem nenhuma rede de proteção? Nossa, e exatamente no momento em que uma revolução da inteligência artificial ameaça varrer do mapa os empregos rotineiros, né, Jonas? Exatamente. Olá para quem nos acompanha. Eu sou o Jonas e abro hoje o nosso Macroeconomia. Olá, pessoal. Hoje é 14 de abril de 2026, a data em que consolidamos os dados deste nosso mergulho profundo. E o título que vamos explorar hoje é O Fantasma do Desemprego. É um tema urgente e eu sou a Monique. É excelente estar aqui para destrinchar um material tão denso. Com certeza, Monique. Quero agradecer muito a audiência, né, que sempre reserva um tempo para pensar um pouco mais fundo com a gente nessas nossas análises. É isso aí. E antes da gente desembolar esse novelo, um recado rápido. Manda bala. Este mergulho é trazido pelo canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Muito bom. A gente sempre diz aqui que informação de qualidade, fundamentada e sem ruídos é a melhor defesa em tempos de incerteza econômica. E como, né? E, Jonas, vale fazer aquele nosso aviso de sempre para quem tá ouvindo? Claro, por favor. O nosso foco aqui é entender as engrenagens, analisar cenários estratégicos. Nós não fazemos absolutamente nenhuma recomendação de investimento, tá? Exato, puramente educacional. Isso. E para entender essas engrenagens, Jonas, a gente precisa primeiro resolver a confusão que os próprios números criam. Nossa, e como criam, viu? Muita gente que acompanha os noticiários percebe um aparente conflito, sabe? Uhum. Num dia saiu um relatório dizendo que o país criou milhares de vagas. No outro, saiu uma pesquisa dizendo que a taxa de desocupação subiu. Isso gera uma frustração enorme em quem tenta acompanhar a economia real, né? Sim, parece que ninguém se entende. Como que o Brasil chega nesse 5,1%, Monique, ou 5,6% na média anual, se as notícias parecem bater cabeça o tempo todo? E então, a raiz dessa confusão está na metodologia. Nós não temos, um único medidor absoluto. Certo. Nós temos diferentes radiografias para diferentes propósitos. A principal delas é a PNAD contínua do IBGE. Que é aquela mais ampla, né? Exato. Ela funciona como uma pesquisa de estoque. O pesquisador vai fisicamente a centenas de milhares de domicílios, bate na porta e pergunta sobre a vida da pessoa. E aí ela pega todo mundo. Isso. Ela capta o trabalhador com carteira assinada, claro, mas também capta a pessoa que vende bolo na rua, o pedreiro autônomo, o motorista de aplicativo. Ela pega a economia real, nua e crua. Uhum. E do outro lado a gente tem os dados do Ministério do Trabalho, o famoso CAGED. Isso mesmo. E o CAGED mede apenas um fluxo muito específico, que é o emprego formal. A carteira assinada. É só CLT, então. Só CLT. Ele é um registro administrativo. Então, se uma empresa contrata, ela informa ao governo. Se demite, também informa. Entendi. E ainda temos a raiz, né? Que é um censo anual apenas das empresas formais. Espera. Usar o CAGED para tentar entender o desemprego geral do país é tipo usar um termômetro para medir pressão arterial. Perfeita analogia. São ferramentas para diagnósticos totalmente diferentes, né? Exatamente, Jonas. Então, se o CAGED diz que o Brasil criou vagas formais, mas a PNAD diz que o desemprego geral subiu, não tem mágica, não é bruxaria, é matemática. Pois é. Provavelmente significa que uma massa gigantesca de pessoas perdeu sua fonte de renda na informalidade ou que muito mais gente começou a procurar trabalho ao mesmo tempo e não achou. Essa é a leitura corretíssima dos dados. E os relatórios que baseiam o nosso levantamento de hoje vão bem além dessa separação entre formal e informal. Para onde eles apontam? Eles nos forçam a olhar para a natureza desse desemprego. Na macroeconomia, a gente divide o desemprego basicamente em 3 tipos, tá? Ok. Tem o desemprego friccional,
que é o saudável. Como assim saudável? É o tempo que um profissional leva entre sair de uma empresa e começar em outra. É transição, sabe? Ah, claro. O tempo de atualizar o currículo, fazer as entrevistas, até assinar um novo contrato. Isso. Aí depois temos o desemprego cíclico. Esse é o clássico das crises, né? Exato. A economia entra em recessão, as pessoas param de consumir, a fábrica não vende, então a fábrica demite. E quando a economia volta a crescer, ela recontrata. Perfeito. Mas o verdadeiro vilão no Brasil, e os dados de 2025 deixam isso cristalino, é o desemprego estrutural. O estrutural é quando a vaga até existe, mas a pessoa que está desempregada não serve para ela, não é? Uhum. Ou porque a tecnologia mudou a função, ou porque a indústria inteira mudou de região. Exato, Jonas, é o descasamento de habilidades. E o problema do desemprego estrutural é que ele não se resolve apenas baixando a taxa de juros, sabe? Não é só dar crédito. Não. Ou estimulando o consumo. Se uma máquina substituir um processo manual de empacotamento, não adianta a economia crescer 10%. Aquele empacotador não vai ter o emprego de volta. A não ser que ele seja requalificado para outra função. E o que vemos hoje é que o abismo estrutural continua intacto. Caramba, o que nos leva para a parte mais sombria dessa estatística oficial da PNAD. É aí que a coisa complica. Porque se o número principal caiu para 5,1%, onde está o restante da força de trabalho, Monique? Nosso material base aponta para a existência de um verdadeiro iceberg invisível. É uma imagem forte, mas muito real. A parte submersa desse iceberg se chama taxa de subutilização. Tá aí, e qual o tamanho disso? Em 2025, ela estava em 14,5%. Em números absolutos, Jonas, estamos falando de mais de 17 milhões de brasileiros. 17 milhões. É muita gente subutilizada. Demais. E essa métrica não olha apenas para quem está ativamente procurando um emprego e não acha. Ela engloba pessoas que estão trabalhando poucas horas semanais e precisariam trabalhar mais para sobreviver. E engloba também a força de trabalho potencial, né? Isso. E dentro dessa força de trabalho potencial está o conceito dos desalentados. Os desalentados. É aí que a metodologia me deixa bastante incomodado, confesso. Por quê, Jonas? Porque o relatório diz que temos cerca de 2,8 milhões de desalentados. E se eu entendi direito as regras globais, se uma pessoa passa meses procurando um emprego, não encontra, acaba o dinheiro da passagem de ônibus e ela simplesmente para de procurar por um mês, o IBGE tira ela da conta de desempregados. Exatamente. A estatística do governo melhora só porque uma pessoa chegou ao fundo do poço e desistiu? É cruel, eu concordo, mas metodologicamente é assim que funciona a métrica da Organização Internacional do Trabalho. Entendi. O desempregado, por definição estatística, é quem não tem trabalho e preste atenção nisso. Tomou alguma atitude efetiva para procurar uma vaga nos últimos 30 dias. Se não procurou, sai da lista. Se você não procurou, você sai da força de trabalho. E o que a economia comportamental nos mostra através desses dados é que o desalento não é preguiça. Não longe disso. É uma decisão completamente racional daquele indivíduo diante do cenário em que ele vive. Racional. Monique, me desculpe, mas como desistir de buscar uma renda pode ser considerado uma escolha racional quando a pessoa tem contas para pagar? Parece estranho, né? Soa como um luxo. E quem está passando fome não tem o luxo de ser racional desse jeito. Eu entendo o espanto, Jonas, mas vamos olhar para a microeconomia dessa família de baixa renda, tá? Vamos lá. Imprimir currículos custa dinheiro. Pegar 2 ou 3 ônibus para ir ao centro da cidade fazer uma entrevista custa um dinheiro que essa pessoa muitas vezes não tem nem pro almoço, sabe? O dinheiro da condução faz falta na mesa. Pois é. Se essa pessoa gasta os poucos recursos que tem durante 6, 8 meses procurando vagas que pagam só um salário mínimo e só recebe não, a mente humana começa a fazer um cálculo de sobrevivência. Ela percebe que o custo da busca é maior que a probabilidade matemática de conseguir a vaga. Exatamente. A frustração emocional soma-se à falência financeira. É um peso duplo. Então a resposta racional de sobrevivência é parar de gastar dinheiro com ônibus e começar a fazer faxina em troca de comida na vizinhança. Ou ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos para que a mãe possa fazer um bico, né? Isso mesmo. É o abandono do mercado formal. E as fontes que estudamos mostram que o maior perigo do desalento é o que eles chamam de cicatriz salarial. A wage scar. Sim, a wage scar. Estudos de longo prazo mostram que, quando uma pessoa fica muito tempo afastada do mercado, as habilidades dela atrofiam.
A rede de contatos também desaparece, imagino. Some totalmente. E quando ela finalmente consegue voltar, o mercado a enxerga como um profissional defasado. A consequência é que essa pessoa passa a receber ofertas salariais menores. Uma punição contínua. Estima-se que um período longo de inatividade reduz a renda futura desse indivíduo em 10 a 20% permanentemente. É uma punição vitalícia. Caramba! Mas, Monique, para a grande massa que não desiste completamente, a alternativa não é o emprego dos sonhos. A válvula de escape do Brasil é a informalidade. Sem dúvida. E isso explica, na verdade, o cerne desse número baixo de desemprego. As pessoas vão se virar. Vão se virar a qualquer custo. O ano de 2025 fechou com a informalidade atingindo 38,1% da população ocupada. Isso dá quanta gente? Jonas, estamos falando de aproximadamente 39 milhões de pessoas. 39 milhões? É mais que a população de muito país por aí. São pessoas operando sem férias remuneradas, sem 13º salário, sem adicional de insalubridade e o mais crítico, sem seguro-desemprego. Vamos tentar traçar a linha direta de como isso funciona na prática para quem está ouvindo a gente. Vamos. Se um analista administrativo de, sei lá, 50 anos de idade é demitido do seu emprego formal de 10 anos e não consegue se recolocar porque a função foi enxugada, ele precisa pagar a luz da casa dele. Aí ele se cadastra num aplicativo de transporte ou de entrega. Que é o que mais acontece, né? No dia seguinte que ele liga o aplicativo e faz uma corrida, o IBGE já classifica ele como ocupado. Exato. A taxa de desemprego cai. A taxa cai. Mas a gente pode olhar para essa transição, onde um profissional perde toda a sua segurança, como um sucesso macroeconômico. De forma alguma. Esse profissional está profundamente subutilizado. Totalmente. A falta de uma rede de proteção social sólida no Brasil força essa transição brutal, sabe? Nós vemos a explosão das plataformas digitais, mas vemos também a distorção dos números de microempreendedores individuais, os MEIs. Nossa, os MEIs viraram uma saída para tudo. Já passamos de 16 milhões de MEIs ativos, Jonas. E a gente sabe que uma boa parte disso não é empreendedorismo nato, né? Não é o cara que sempre sonhou em ter um negócio. Longe disso, é o que os pesquisadores chamam de pejotização. Que é o mercadinho de bairro que demite o caixa CLT e diz que só recontrata se ele abrir um CNPJ, certo? É exatamente isso, é a precarização maquiada com o nome de empreendedorismo, só para o empregador não pagar os encargos trabalhistas. É mascarar a realidade. E olha, o insight estratégico mais grave de todos os relatórios que cruzamos aqui é a bomba relógio previdenciária que está sendo armada neste exato segundo. Sim, porque se 39 milhões de pessoas estão na informalidade, grande parte delas não está contribuindo para o INSS de forma regular. O buraco no futuro do país vai ser imensurável, Jonas. É desesperador pensar nisso. Tente imaginar o cenário daqui a 20 ou 30 anos. Esse motorista de aplicativo, que hoje tem 40 anos e trabalha 12 horas por dia, ele vai chegar aos 65. E o corpo dele não vai mais aguentar essa jornada. Não vai. Ele não terá acumulado tempo de contribuição suficiente para se aposentar e o Estado não terá caixa porque passou décadas sem arrecadar sobre o trabalho dessa massa. É uma crise social estrutural que já está programada, né? Exato, um efeito dominó. Assustador. E se a gente cruzar esses dados da informalidade com o perfil demográfico, Monique, a situação fica ainda mais densa. Fica mesmo. Porque o desemprego e a precarização no Brasil têm endereço, tem cor e tem gênero. A arquitetura da desigualdade brasileira não perdoa, né? Quando olhamos para médias nacionais, elas suavizam os abismos do país. Elas escondem as feridas. Isso. A análise interseccional dos dados revela uma realidade muito cruel. No final de 2024, a taxa de desocupação geral já estava caindo, certo? Certo. Mas entre as mulheres negras, o desemprego era de 9,3%. Quase 10%. Para se ter ideia, na mesma época, a taxa para homens brancos era de 4,4%. A mulher negra enfrenta mais que o dobro da dificuldade para se inserir no mercado formal. O que prova que a discriminação não apenas soma obstáculos, ela multiplica, é exponencial. Multiplica, sim. E quando a gente olha para o mapa do Brasil, Jonas, a fratura também é geográfica, sabe? É muito diferente dependendo do CEP. Totalmente. O nosso levantamento compara dois extremos para ilustrar isso bem. Quais estados?
O estado de Santa Catarina, que tem um parque industrial forte e uma economia super diversificada, registrava um desemprego de 2,2%. Isso é, tipo, o que os economistas chamam de pleno emprego? Quase isso. Na outra ponta, o estado de Pernambuco lutava contra uma taxa de 10,4%. Uma diferença absurda. E se olharmos só para a informalidade, o estado do Maranhão chegava a ter 58,4% de toda a sua força de trabalho na informalidade. Tem razões históricas para isso, não tem, Monique? Evidentemente, né? O modelo de desenvolvimento brasileiro durante o século XX concentrou brutalmente a infraestrutura de transporte, as grandes indústrias e as universidades no Sul e no Sudeste. Foi uma escolha de investimento lá atrás. E o Norte e o Nordeste ficaram, por décadas, dependentes de ciclos extrativistas e agrários, que geram muita riqueza para poucos e exigem pouca mão de obra qualificada. Essa herança amarra a população local à base da pirâmide e deixa eles muito mais vulneráveis a qualquer choque econômico. Exatamente, é uma herança maldita. E olha, a gente não pode avançar sem falar do colapso da juventude. Esse é um ponto doloroso do relatório. Monique, os dados mostram um desemprego de 28,4% entre jovens de 14 a 17 anos. O material fala de um contingente de mais de 10 milhões de jovens conhecidos como NEM. Que nem estudam nem trabalham. Como a gente quebra esse ciclo se as portas do primeiro emprego estão blindadas? O mercado exige experiência, mas como o cara vai ter experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? Esse é o famoso paradoxo da experiência que os relatórios detalham. E, conectando isso novamente com a questão de gênero, que a gente acabou de falar, Sim. uma fatia enorme desses 10 milhões de jovens nem são, na verdade, mulheres jovens que realizam trabalho de cuidado não remunerado. Ah, então elas não estão à toa. De jeito nenhum. Elas estão cuidando de irmãos menores, limpando a casa, cuidando de avós doentes, simplesmente porque o Estado não fornece estrutura básica, como creches e asilos em tempo integral. A falta de infraestrutura suga o capital humano feminino antes mesmo dele entrar no mercado. Suga completamente. É um mapeamento duro, mas fundamental que a gente está fazendo aqui. Com certeza, Jonas. Agora, a gente já sabe que o Brasil sobrevive nesse equilíbrio frágil, dependente de bicos informais. A pergunta que não quer calar é: o que acontece com esse castelo de cartas quando adicionamos a força de um furacão chamado inteligência artificial? O impacto vai ser tectônico. Vai mexer nas placas da economia. É mesmo? Tão assustador assim? Nós cruzamos projeções do FMI com institutos de pesquisa brasileiros. E o cenário é que 45% da força de trabalho no Brasil está diretamente exposta à inteligência artificial. 45%? Isso é absurdamente alto. A média mundial para países de mercado emergente gira em torno de 30%. Caramba! Estamos falando de mais de 31 milhões de empregos que podem ser profundamente alterados ou extintos, Jonas. Nossa, a primeira reação de quem ouve isso é de pânico absoluto. 45% exposto significa, tipo, que o robô vai sentar na nossa cadeira amanhã e nos demitir. Não de forma tão simplista, calma. A análise separa a exposição em dois vetores, sabe? Quais? Substituição e complementariedade. O motivo pelo qual o Brasil está tão exposto à substituição é que a nossa matriz de empregos é altamente dependente de tarefas rotineiras, lógicas e previsíveis. Funções que dá para criar um passo a passo. Exato. Operadores de telemarketing ativo, caixas de supermercado, assistentes administrativos que passam o dia preenchendo planilhas. E os analistas de crédito que seguem roteiros fixos, né? Isso. A IA generativa não apenas consegue fazer isso, ela já está fazendo isso de forma muito mais barata. Ou seja, para esses 31 milhões, a ameaça de substituição é real e iminente. Mas e o outro lado da moeda, a tal da complementariedade? O outro lado traz esperança. Para profissões que exigem alta empatia, tomada de decisão moral, criatividade ou destreza física complexa, a IA atua como uma alavanca de produtividade. Ajuda a pessoa a ser melhor no que faz. Médicos que usam IA para analisar diagnósticos rapidamente, professores que usam algoritmos para montar aulas personalizadas, até mesmo encanadores e eletricistas, cujas habilidades manuais um software não consegue replicar. Entendi. Então a tecnologia em si não é o vilão. Se usarmos bem, podemos até crescer. O levantamento cita que a adoção em massa de IA
poderia aumentar o PIB do Brasil em até 8% num cenário otimista. 8% é muito crescimento. Muito. Mas, e aqui entra o grande aviso vermelho da nossa análise, Jonas, o problema é a transição. Ah, claro. O risco se chama mismatch, o descasamento de habilidades elevado à máxima potência. É o abismo entre quem perde o emprego hoje e as novas vagas que são criadas amanhã. Exatamente. Porque, tipo, o operador de telemarketing que é demitido na sexta-feira por causa de um chatbot inteligente não consegue se candidatar na segunda-feira para uma vaga de engenheiro de dados. De jeito nenhum. Ele não tem a formação e a economia não tem paciência para esperar ele se formar. Então, se não houver uma ação colossal de requalificação imediata, Os lucros e os ganhos de produtividade da IA vão ficar concentrados nas mãos de uma pequena elite tecnológica. e a massa de trabalhadores rotineiros vai ser empurrada adivinha para onde? Para informalidade, para dirigir aplicativo de novo. E assim, o ciclo de precarização se retroalimenta com ainda mais força, né? Infelizmente, sim. Isso me leva a tentar entender o quadro macroeconômico geral, porque tem um paradoxo gritante nos números de 2025. Qual deles? Tem vários. Monique, a gente tem o desemprego na mínima histórica, as pessoas sendo empurradas para a informalidade, a IA batendo a porta, e durante tudo isso, a taxa básica de juros, a Selic, estava num patamar acima de 13% ao ano. Verdade. Pela teoria econômica clássica, juros tão altos inibem o crédito, as empresas param de investir e o desemprego explode. Como a economia brasileira não derreteu sob o peso dessa Selic? Esse é, sem dúvida, o mecanismo mais fascinante dessa análise, Jonas. Como o país não quebrou, né? Pois é. 2 fatores principais seguraram as pontas. Primeiro, as políticas de transferência de renda de grande escala, Os auxílios governamentais. que sustentaram o consumo das famílias mais pobres, que é um motor que representa cerca de 63% do PIB nacional. É a base da pirâmide consumindo. E o segundo ponto? O segundo ponto tem a ver com a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, explicada pela famosa curva de Phillips. Ah, a curva de Phillips é aquela teoria que tenta mostrar que desemprego e inflação funcionam meio que como uma gangorra. Perfeito. Se o desemprego cai muito, sobram poucos trabalhadores disponíveis, aí as empresas precisam entrar numa guerra de lances, oferecendo salários cada vez maiores para roubar o funcionário do concorrente, certo? Certo. E esse custo maior é repassado para os produtos, gerando inflação. Perfeita definição, Jonas. E pela teoria, o Brasil com 5,1% de desemprego deveria estar vivendo uma explosão de pressão salarial. Ia estar todo mundo ganhando super bem e a inflação nas alturas. Mas a nossa curva de Phillips tem um formato diferente, muito mais suave. Ela praticamente não responde. E o motivo? Exatamente a informalidade. O mercado invisível funciona como um amortecedor gigante. É o amortecedor inflacionário do Brasil. Pense pela lógica da empresa, Jonas. Tá. O desemprego oficial está baixo, mas a empresa sabe que existem 39 milhões de pessoas subutilizadas, fazendo bicos, doidas para conseguir um emprego formal, mesmo que pague pouco. Entendi. Então, o empregador não precisa entrar em guerra de lances. Não precisa oferecer salários altos para preencher a vaga. A enorme reserva de informais absorve a demanda. Nossa, então os salários ficam estagnados, o custo não sobe e a inflação não explode. É uma estabilidade baseada na precariedade de milhões. Que loucura. E para a gente caminhar para soluções, o que as evidências sugerem? Porque ficar preso nesse modelo de juros altos com um exército na informalidade não parece sustentável a longo prazo. Não é. O material menciona que o Brasil está preso no pior dos 2 mundos possíveis. Como assim? Nós não temos a agilidade e a facilidade extrema de contratação do mercado americano, onde você adapta a força de trabalho muito rápido, Certo, lá é bem flexível. mas também estamos a anos-luz da rede de proteção social da Europa Ocidental. O estudo que embasa nosso debate propõe olhar para o modelo dinamarquês, conhecido como Flexi-Security. Flexi-Security. Como ele funciona na prática? Porque tentar importar o modelo da Dinamarca para a realidade do Brasil parece desafiador, né? É um grande desafio, mas a lógica é brilhante. O modelo se baseia num tripé, num triângulo dourado, vamos dizer assim. Qual é o primeiro pilar? Primeiro, o mercado de trabalho é altamente flexível. As empresas podem demitir e contratar com muita facilidade e baixo custo burocrático. Tá, isso agrada as empresas. E o trabalhador?
Aí entra o segundo pilar, que é a chave. O Estado fornece uma rede de segurança absurdamente forte. O trabalhador demitido pode receber até 90% do seu salário anterior por até 2 anos. 90%? Caramba, o cara não fica desamparado. Não fica. E o terceiro pilar é a política ativa de mercado. O desempregado é obrigado a participar de requalificações rigorosas para continuar recebendo benefício. Ah, ele não pode só ficar em casa recebendo. Não, ele se recicla. A segurança não está em manter a vaga para sempre, mas sim em garantir a renda enquanto o Estado prepara o indivíduo para a próxima oportunidade. É uma mudança total de paradigma. É proteger o trabalhador e não o posto de trabalho obsoleto. Exato, Jonas. Para o Brasil chegar perto disso, o relatório sugere uma modernização radical do SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Que hoje é bem burocrático. Sim, transformando ele num grande hub digital de inteligência artificial que mapeia em tempo real onde estão as vagas do futuro e conecta com os trabalhadores que estão sendo requalificados. Sem um programa de requalificação de proporções de guerra não há saída viável, né? Nenhuma. Uma missão em tanto. Bom, para amarrar todas essas pontas complexas que destrinchamos hoje, aqueles 5,1% que vemos nos jornais são reais matematicamente, mas precisam ser lidos com extrema cautela. Muita cautela. Eles refletem um cenário onde milhões de pessoas desistiram ou foram engolidas pela informalidade, operando sem direitos previdenciários, servindo de amortecedor para a economia e, acima de tudo, vulneráveis à guilhotina tecnológica da inteligência artificial. Esse é o resumo perfeito. E eu quero deixar aqui uma última provocação para quem nos acompanha, para mergulhar mais fundo por conta própria. Qual seria a provocação? Se a inteligência artificial vai de forma implacável automatizar o trabalho rotineiro e as funções de entrada na economia, como é que o Brasil vai conseguir reinventar o seu sucateado sistema de educação básica e fazer isso a tempo de salvar essa atual geração de milhões de jovens nem-nem, antes que eles cheguem à idade adulta, permanentemente inempregáveis na nova era dos algoritmos? Fica essa reflexão pesadíssima na mesa. É o desafio central da nossa geração, Jonas. Sem dúvida. E como fechamento essencial, eu lembro a todos, todo o material e os cenários que discutimos hoje são compilações analíticas de fontes públicas e dados econômicos com propósito unicamente educacional. Exato. Eles não constituem de maneira alguma recomendação de investimento, aconselhamento jurídico ou trabalhista. E também não possuem viés político ou ideológico. É só a gente olhando para os dados. Isso. A economia é viva, as dinâmicas mudam constantemente e desempenhos passados nunca devem ser tomados como garantia para cenários futuros. Mantenha um senso crítico. Assino embaixo, Monique. Quero agradecer a toda a nossa audiência por acompanhar esse debate tão importante sobre os alicerces do nosso país. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!